Boa tarde para vocês que acompanham Carreira de Sucesso na Notícia para Trabalho. Eu sou Regina Ramalho, eu sou loura de olhos verdes. Hoje uso uma blusa de seda preta e uma calça jeans azul escura que estou usando. Brincos dourados, né? E esse é a minha descrição de imagem desta tarde. A Kemshida, nossa colunista, comentarista da Carreira de Sucesso, psicóloga, coach de carreira. Como você se escreve, Kemi? Eu fiquei loira, né? Até semana passada o cabelo já estava moreno, então eu tô loira. Tenho os cabelos cacheados, mesmo sendo descendente japonês, tenho os olhos cor de mel. Hoje eu tô com uma blusa preta, com algumas estampas da Torre Eiffel. Já que eu não fui para Paris, trouxe Paris pra cá. Vamos acabar com a gente falando dos bastidores agora. Uma calça cinza, um brinco de pérolas, uma corrente dourada que tem um gatinho aqui. E um sapato preto, uma calça cinza. Sapato preto e calça cinza. E você está trazendo uma convidada muito especial, que é a Elaine Martins. Ela é psicóloga, ela é coach, palestrante da rede dos palestrantes do Brasil, que temos muitos amigos que participam dessa rede. Como você se descreve? Seja bem-vinda! Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Bom, eu tô aqui com um vestido branco, mas com listras coloridas, né, que ele tem. É um colarzinho dourado, com uma pedrinha transparente e uma sandália com pedrinhas, brincos dourados também de argola. Aproveita e conta ao público que você contou do detalhe dos óculos. Ah, os óculos! Eu tô com óculos que são um pouquinho grandes, brancos, com na lateral vermelhinhos, assim. Eu achei engraçado, pode contar pra eles? Pode. Eu achei engraçado que quando a gente chegou aqui na redação, ela falou assim, olha, eu gosto de óculos bem berrantes, bem grandes, bem chamativos, já que é pra usar óculos, então vamos lá, vamos. Eu falei, nossa, essa é das minhas. Essa é das minhas, comunicação verdadeira, não tenta disfarçar nada não. E tá muito linda nesses óculos, por sinal, gostei bastante, eu não achei nada berrante, achei muito elegante. E a Kemi, por que você escolheu a Elaine para trazer hoje aqui com a gente? Bem, psicóloga, coach, palestrante do Brasil. A gente tem primeiro tem um perfil em comum, né? Pela psicologia. Não é só o coach como ferramenta, mas é estudo do ser humano, da linguagem emocional, da linguagem psicológica. Ela trabalha com inteligência emocional, mas o foco, né, quando a gente fala da mudança de mindset, é para desenvolvimento de lideranças e aí processo de crescimento. Tem tudo a ver quando a gente fala mesmo para quem está buscando recolocação profissional e mesmo para quem quer crescer na carreira. Então, por isso que eu a convidei hoje. Do meu ponto de vista, casa muito aí com o propósito do nosso programa. E a mudança de mindset, ela, para quem está desempregado, quais seriam os principais pontos? Bom, primeiro é entender o que é o mindset, né? Como que ele funciona e qual mindset que eu adotei. Para eu fazer a mudança de mindset, eu preciso saber qual mindset que eu adotei para minha vida. Então, vamos lá, o que primeiro se caracteriza como mindset? Mindset são nada mais do que crenças. São as crenças tudo que eu acredito, a percepção de vida que eu levo, como que eu me vejo e como que eu vejo o mundo, a percepção de mundo que eu tenho, né? E aí tem muitas definições, configuração da mente, a mentalidade de cada um. E aí o ser humano, existem dois, eu me baseio no livro da Carol Dweck, que é uma especialista em mindset, ela tem o livro dela, inclusive, Mindset, que fez bastante sucesso aqui no Brasil. E ela fala que tem dois tipos de mindset, um mindset fixo e um mindset de crescimento. E esses dois tipos de mindset, eles guiam as pessoas por todo o comportamento de vida delas e muitas vezes elas não sabem por que tem certo tipo de comportamento, por que não conseguem muitas vezes realizar algumas atitudes, ter alguns resultados ou fazer algumas atividades, né? Essa adoção de mindset às vezes pode acontecer desde a infância e é inconsciente, a pessoa ela não sabe que ela adotou esse mindset. A famosa caixa preta, né? Isso. Por que caixa preta? Deixa eu falar que tá pro psicólogo. Esse caixa preta é nosso inconsciente. Eu costumo dizer que é aquele tipo de situação que às vezes a gente treina o que vai falar, numa situação de entrevista, ou quando quer conversar com alguém, e chega na hora,
faz tudo oposto, faz tudo diferente, né? O inconsciente, que agora é papo de psicólogo, demandando certos comportamentos que você desconhece. E dá para treinar essa mudança. O mindset de crescimento, a gente pode caracterizar ele, a definição perfeita é: eu tenho que acreditar no desenvolvimento. O mindset de crescimento, ele é igual crenças em relação ao desenvolvimento, ou seja, tudo é mutável para quem tem um mindset de crescimento. Eu consigo mudar, inclusive, a minha personalidade e meu caráter, se eu quiser. Você vai mexendo no sistema de crenças. Isso, mexendo no sistema de crenças. Na crença central a gente não mexe, a crença central não muda. Você vai trabalhar no desenvolvimento de novas crenças para que essa pessoa faça o direcionamento, faça essas mudanças. É essa a lógica? Isso. É porque tem pessoas que adotam esse mindset fixo e elas, às vezes, não acreditam, por exemplo, que eu consigo mudar a minha personalidade, eu consigo mudar as minhas inteligências, né? Ou eu nasci com talento, certo tipo de talento, ou não. Ou eu nasci inteligente, tenho certas habilidades, ou não tenho. Uma pessoa com mindset de crescimento, ela já acredita que mesmo ela não nascendo com certo tipo de habilidades, ela pode desenvolver. Então, a gente vai fazer um paralelo com o empreendedor, né? Ou esses cases de sucesso que a gente tem, né? Bill Gates, as pessoas que quebraram diversas vezes e fazem fortuna. Isso, uma persistência ali, de acreditar nele mesmo. As pessoas de mindset de crescimento, qual que é a diferença? Elas não desistem, elas gostam muito de aprender, né? Elas não vivem baseadas assim, com medo de arriscar ou com medo de fazer as coisas com o que o outro vai falar, sabe? Com medo do julgamento. Ela gosta de aprender e ela aprende e faz com que os outros aprendam também. Ela se permite o erro. Isso, ela se permite o erro. E o que você traz de dica? Porque às vezes as pessoas não conseguem participar de um processo de mudança, pelo menos de imediato. Você tem dicas para poder trazer para o nosso pessoal? Enfim, que ela pode buscar esse desenvolvimento, essa transformação. Porque a gente sabe que não é um processo fácil. Inclusive, até estava conversando essa semana. Conheço uma pessoa, eu estou assessorando, por exemplo, e ela se acha super incompetente. De onde surge? Não quis entrar no contexto da psicologia com ela, porque não é meu papel no trabalho que eu estou fazendo com ela, mas isso vem da infância, né? Onde o pai, quando ela tinha dificuldades em matemática, chamava de burra, etc, etc. Por isso que eu falei da caixa preta, ela internaliza isso. Então, todo momento que ela fica sobre uma avaliação, por exemplo, paralela aqui a uma entrevista, é isso que vem. Então, por mais que você treine, né, por mais que tenha todo um trabalho, chega naquele momento, ela vai dar uma travada. Então, se você tiver algum tipo de dica para trazer para o nosso pessoal? A gente chama de que é uma jornada, né? Qualquer mudança que a gente vai fazer, não é de um dia para o outro. Não vou, por exemplo, eu descobri que eu tenho um mindset fixo, então eu estou presa numa crença de que nem a Kim me falou, eu recebi essa palavra de que eu sou burra, de que eu não consigo, de que eu não vou crescer, como foi o meu caso numa certa vez, e aí eu vivo em relação a isso. Então, assim, não é de uma hora para outra que eu consigo mudar, assim que eu percebi que é isso que está tomando conta de mim, e como se fosse uma cirurgia, vamos arrancar o mindset fixo, vamos colocar o mindset de crescimento. Qualquer mudança que a gente vai fazer, qualquer mudança de comportamento que alguém, até mesmo no consultório, vem pedir para mim, me ajuda que eu preciso mudar nisso, mudar isso, mudar isso. Primeiro eu desenvolvo o mindset. Então vamos ver qual que é o mindset. Para desenvolvimento da inteligência emocional, vamos primeiro trabalhar o mindset dentro do autoconhecimento, né? Que é a base da inteligência emocional, é a primeira coisa que a gente trabalha. E aí, dicas. Primeiro abraça o seu mindset fixo. Então vamos ver o que te rotulou, né? Alguma coisa que aconteceu lá atrás, ou alguma palavra que você ouviu, uma demissão de algum emprego, o que te definiu na sua vida, né? Será que isso definiu a sua inteligência? Será que isso está te definindo como pessoa? Porque pessoas com mindset fixo, por exemplo, elas pensam assim, elas não se arriscam com medo de fracassar, porque elas não falam, eu fracassei. Elas falam, eu sou um fracasso.
né? Ah, eu errei. Não, eu sou burra. Então elas não tentam de novo, elas não vão para conseguir, vamos com mais tentativas para conseguir porque eu estou querendo desenvolver e aprender. Não, eu não quero tentar e nem fazer porque eu não quero ser julgada. E na verdade esse julgamento pode não vir nem dos outros, né? Vem dela mesma. Então uma crença que pode surgir, ah, eu tentei muito fazer tal coisa e não consegui, então eu me defini como uma pessoa burra. Não consigo. E aí ela vai alimentando isso e ela vai vivendo através disso. Uma dica, por exemplo, é descobrir qual que é esse personagenzinho que está fazendo parte ali do mindset fixo, né? Quais sentimentos, se colocar na situação novamente que foi desagradável, que passou, e perceber quais sentimentos que estão vindo, né? O que eu estou sentindo. Porque quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente tem que... Tudo é muito questão de registrar. Então, se eu conseguir colocar para fora, pelo menos registrando de escrever mesmo, né? Ou num diário, ou registrando como é que foi meu dia, as minhas qualidades e os meus defeitos, eu preciso ver isso, eu preciso estar de frente com isso, né? Os de mindset de crescimento, por exemplo, eles acreditam que eles podem desenvolver mais qualidades do que eles têm. Não só trabalhar os defeitos, né? Ah, eu tenho 10 qualidades e 10 defeitos. Inclusive, isso é muito difícil hoje das pessoas pautarem, né? Pergunto pra elas e elas ficam... Não sabe falar nem 3, quanto mais não 10. consegue. Então, pode ser 3 qualidades. Pode ser 3, pode ser 2. Tem muitas dificuldades de falar de entrevista, por mais... Tem vários perfis. Tem gente que tem dificuldade de falar dos defeitos, o que é natural, né? Ninguém vai querer falar mal de si mesmo no processo de avaliação, mas tem gente que trava nas próprias qualidades. Quer dizer, não sabe perceber o que tem de bom no perfil dela. E essa dica é legal. Fazer um diário, eu chamo isso de diário de bordo. Fazer um diário. Pode ser diário de bordo, pode ser o registro de pensamento, que a gente fala também dentro da psicologia, né? E começar a perceber conversar com você mesmo, sabe? Começar a fazer perguntas. Isso seria escrito, isso seria em áudio, isso seria em filmes, vale todas essas coisas? Vale todas essas... Eu coloco como vale todas essas coisas, sabe? Porque cada ser humano é diferente um do outro, né? E aí, quanto mais eu me sentir confortável para me conhecer, para trabalhar comigo mesmo, melhor. Então, o que me fez sentir confortável para eu trabalhar isso? Foi me filmar? Me ouvir falando, conversando? Vou gravar um vídeo. Ah, não, eu quero escrever. Então, todas as noites, antes de dormir, eu pego lá o meu diário de bordo, o meu caderno e começo a escrever tudo que me aconteceu, né? Ou os pensamentos, que são muito importantes, vamos dizer, dependendo dos pensamentos que eu tenho e os que eu vou alimentar, eles podem se transformar em crenças, são os que transformam em umas crenças, e na psicologia a gente chama até de crenças limitantes, né? Porque ela te limita a fazer aquilo que você quer e você não está percebendo. Pensamentos também é muito difícil da pessoa conseguir falar o que ela está pensando. Ah, não, mas a gente fizeram uma pesquisa que a gente tem mais ou menos, em média, 12 mil pensamentos por dia. Eu não vou conseguir prestar atenção em todos, óbvio, né? Mas eu preciso saber quais que eu estou alimentando. E aí, esse pensamento tá legal? Não, esse pensamento tá me fazendo, tá me gerando um sentimento de tristeza, um sentimento desagradável. Então, eu preciso tentar substituir ele e começar a desenvolver um mindset de crescimento, ou seja, pensar numa forma de desenvolver o melhor de mim. Se isso está me levando para baixo. Eu vejo que assim, quem quiser na internet tem um formulário chamado eu vou falar agora é psicologuês mesmo, né? Eu tô falando da teoria cognitivo-comportamental. Isso. Né? Teoria cognitivo-comportamental. Que é a abordagem. Que é a abordagem quando a gente fala do sistema de crenças. Tem um template que dá para tirar, um formulário que dá para tirar da internet, que é o registro de pensamentos disfuncionais. Que é mais ou menos situações assim. Se pegou numa situação de desconforto, tá, não precisa estar com o formulário em mãos, mas registra a situação, o pensamento, por exemplo, estou numa entrevista de emprego, sou incompetente, vai lá e escreve. Depois que a situação passa, que você está mais confortável, você olha,
De 0 a 10, o quanto aquilo é verdade? Que é a partir de, claro, e não é um processo fácil, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, essa é uma forma que essa dica que você está dando, das pessoas começarem a se perceberem. E ajuda, né? A se olharem, a se autoanalisarem. Isso é um formulário que a gente baixa na internet, gratuito. Gratuito. Coloca lá, registro de pensamentos disfuncionais. Porque o que ela está falando são os pensamentos... Registro de pensamentos disfuncionais. Que são os pensamentos automáticos, porque ficaram internalizados no inconsciente. Na hora que me vi numa situação de pressão, sou incompetente, que não foi automático. Então, essa eu gosto muito da TCC, então a teoria cognitivo-comportamental, desculpem, né? Por quê? Porque você tem que mudar o pensamento, porque o pensamento vai desencadear um sentimento e que o sentimento desencadeia uma emoção. A partir do momento que eu faço a mudança no pensamento, o pensamento vai fortalecer ou vai enfraquecer. Então, a partir dessa lógica que você vai... crença não se substitui, mas você pode criar uma outra que ameniza esse tipo de situação. Bacana, nós vamos para um intervalo de 1 minutinho e a gente volta já. Você sabe o que é construção de imagem? Venha com a gente e descubra qual é a sua única coisa. De volta à carreira de sucesso com a Kemi Shida e também com a psicóloga, coach Elaine Martins. A gente falava aqui nos bastidores que existe inclusive um aplicativo que pode ajudar a gente. Pode, um aplicativo gratuito que a pessoa pode baixar, o nome é Cogime. Vou baixar. Cogime. E, por exemplo, eu tô numa fila, qualquer fila, numa fila de banco, numa fila de supermercado. Ou começo a me sentir mal, ou começa a me vir um pensamento disfuncional, por exemplo, né? Não tenho nada para fazer, vou lá, ligo o celular e começo a registrar nele. Não preciso ter um papel e caneta na mão na hora. Fazer um registro de pensamento ali, que são as mesmas perguntas, o que você está pensando. Tem até as carinhas, né, de tristeza, de alegria. O que você está pensando, a situação, onde você está, o que está acontecendo, o que você está pensando, o que você está sentindo. Da situação, pensamento e sentimento. E aí depois ele volta nesse aplicativo de novo? Fica tudo registrado lá, que é onde ele consegue perceber o quanto que eu senti, né? Qual foi a intensidade do sentimento e como que eu posso fazer uma substituição de pensamento ali. Para analisar a coerência. Se aquilo no exemplo que eu trouxe, que a gente conversou um pouco, fui incompetente mesmo? Isso. Será que eu fui? Será que um erro, sei lá, se é um erro, será que justifica ser incompetente? E depois que passa aquela situação de pressão que a pessoa se sente mais confortável, ela vai fazer uma análise. E isso ajuda, por mais que às vezes não tenha o respaldo de um psicólogo, que quem faz esse trabalho é psicólogo, importante dizer, a pessoa passa a se perceber mais. E aí, um outro ponto também, às vezes, é poder conversar com as pessoas que estão perto, né? Sim. Pais, marido, esposa, até pra fazer uma troca. Olha, você já me percebeu dessa forma em situações parecidas? As pessoas que a gente ama, enfim, que nos conhecem? Também é super válido, mas eu gostei muito da dica do aplicativo. É legal esse aplicativo que ele te acompanha no celular onde você estiver, né? E aí, para quem está em processo de seleção, processo seletivo, ou você que de repente vai fazer uma apresentação de trabalho, se pega num tipo de situação dessa, de repente com um aplicativo desse, sai da situação, já faz o registro. Isso, porque eu preciso colocar pra fora naquela hora, naquele momento, não tem pra quem falar. Vai pro café, ou se tiver, enfim, faz esse registro pra depois avaliar se realmente teve coerência ou não o sentimento e a emoção que foi. Isso, é como se um aplicativo fosse seu amigo, sabe? Ele não vai me julgar, então eu vou colocar ali nele, porque registrando, querendo ou não, é uma forma da gente estar colocando, né, pra fora. A gente tá escrevendo, eu preciso pelo menos escrever, já que eu não tenho ninguém para conversar. E muitas vezes tem pessoas que não conseguem conversar com o outro porque já também criam um pensamento de o outro vai me julgar, eu vou falar isso e ele não vai gostar. Porque às vezes aquela crença, aquele pensamento para a pessoa faz sentido na hora. Ela pode perceber depois que não é verdade. Mas naquele momento, aquele pensamento fez sentido. O que, por exemplo, a pessoa fez isso. E aqui que a gente pode. O que você tem de dicas para trazer para a pessoa poder começar, vamos falar numa linguagem mais genérica, pensar mais positiva, para poder transformar isso para algo mais positivo? Então, tudo é questão de prática.
Então ela tem que fazer, por exemplo, eu tenho que fazer esse registro até quando? Até quando você já mentalmente conseguir fazer uma substituição dos seus pensamentos sem precisar registrar. Mas aí é uma questão de prática. Então assim, o cérebro, ele é que nem um músculo. Eu tenho que treinar, eu vou treinando, né? Que nem eu treino as outras partes do corpo. E aí ele vai se modificando, ele vai se moldando para onde eu quero chegar. Então se eu for praticando essa mudança, né? Mudanças não acontecem de uma hora para outra. Se eu for praticando essa mudança, praticando a percepção do meu pensamento, todos os dias eu começo a perceber o pensamento, aí eu consigo chegar no momento onde eu quero, que é qual? Ter o controle. Legal. Que é me conhecer para eu ter o controle de mim, né? Que é o segundo ponto da inteligência. Sabe que está indo uma entrevista, Isso. já respira, Isso. sabe que pode vir, de repente, um pensamento que não seja bacana, a pessoa já se policia para não tentar minimizar isso. Sim, eu consegui? Não. Vai para uma entrevista, já se prepara. Né? Bom, eu me conheço, eu sei como que eu funciono, independentemente do que me pedirem ou do que eu for fazer ali, eu sei como fazer. Agora, não consegui, como que eu vou sair de lá? Será que isso vai me definir como pessoa? Né? Ou será que eu tenho outras formas de tentar e conseguir? Empresas, por exemplo, que têm um mindset de crescimento, eles dão a chance para os funcionários se perceberem e trabalharem no seu desenvolvimento. Você tem feedback aos pares, né? Quando você tem uma... Isso. Eu ia falar de avaliação 360, deixa eu explicar isso melhor, né? Desculpa, gente, é porque foi muitos anos em RH falando com gente de RH, né? Que eu quero dizer o seguinte, em algumas empresas, todas as pessoas se avaliam. Por exemplo, se eu sou funcionária e a Regina é minha gestora, não é só ela que vai me avaliar, é ela... Vai ser, de repente, você que é minha par, se eu tiver um subordinado ou subordinada, é o meu cliente. Então, daí o feedback aos pares, é eu e meu par de trabalho, é eu e o meu gestor. Então, isso gera um autoconhecimento muito grande, né? Com as empresas que têm essa prática, quando bem feito, né? Mas tem que ser muito bem feito. Tem que ter aí alguns pontos. Tem que ser muito bem feito. A organização tem que ter esse estágio de maturidade, porque empresa que não tem cultura de feedback, isso vira um tiro no pé. Isso pode virar o contrário, né? Imagina. Virar um ringue. Imagina às vezes o gestor recebendo a crítica do próprio colaborador. Uhum. Então você tem que ter maturidade para isso. Como que ele vai reagir depois? Como né? ele vai reagir depois. Ele precisa ter um mindset de ele vai querer crescimento. seguir, né? E para evitar perseguição, porque numa avaliação 360 é muito às claras. Diferente, às vezes, de outras ferramentas que nas empresas têm, que quer fazer diagnóstico de clima para saber se as pessoas estão engajadas ou não, que tem um processo de confidencialidade, ok, mas avaliação de desempenho, que também está sendo questionável a utilização hoje, tem que tomar muito cuidado. Mas quando é bem feita, a empresa tem essa maturidade, é muito, muito legal. Você tá com uma carinha que você quer pontuar. Pontua. Uma empresa, por exemplo, já falando de empresas, então, uma empresa onde o líder, né, a gestão, ela absorve esse mindset de crescimento, então ela vai ser gerida por isso, ela dá essa oportunidade para os colaboradores desenvolverem um mindset de crescimento, ou seja, mostrar para os colaboradores que vocês podem mudar, que vocês podem aperfeiçoar as habilidades, que vocês podem ter outras habilidades a desenvolver, né? E com mindset fixo fica muito aquela coisa de talento, sabe? Eu procuro talento, eu busco talento, eu quero só o talento. Eu quero alguém pronto. Né? Eu quero alguém pronto, e aí cada um tem que mostrar o seu talento. Como é que fica o trabalho em equipe? Porque todos vão querer vencer, né? Aí despenca o trabalho em equipe. Então, vamos dizer assim, que uma empresa que aborda e ela abraça o mindset de crescimento, o que acontece? Ela consegue dar sentido aos recursos humanos. Vamos dizer assim, ao recurso humano. Né? Um treinamento, por exemplo, faria muito mais sentido com esse mindset, no caso. E hoje, quem mais procura o seu trabalho? São as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas? Quem está despertando mais para esse trabalho? Agora, desde que eu me formei, sempre foram mais pessoas físicas, né? Inclusive para desenvolvimento de inteligência emocional, relacionamentos, tudo.
Mas agora com as palestras novas que eu estou fazendo da inteligência emocional do líder para a liderança, os líderes também estão procurando bastante desenvolver. Líderes de empresas grandes já estão colocando vamos trabalhar a inteligência emocional porque ela faz parte. Antigamente era muito assim, não, vamos deixar para lá, né? O emocional de lado, aqui só a razão. E agora tá vendo que a pessoa entra pelo talento dela, ela consegue entrar porque ela tem uma inteligência, uma capacidade melhor do que qualquer outro, mas ela não consegue manter por falta de inteligência emocional, digamos assim. Então, para não perder e ficar nessa rotatividade de funcionário, vamos ter que trabalhar o emocional. Que é aquele velho ditado, né? Quando uma pessoa foi contratada pelo currículo e demitida pela atitude. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. É muito comum. Aqui mesmo a notícia já contratou bastante gente pelo currículo e demitiu pela atitude. Tinha prática boa, tinha pouco, mas não tinha comportamento legal com a equipe. E aí prejudicava o resto. Que adiantava ela ser excelente no que ela fazia e causar intriga entre a equipe e causar, né, desmotivação entre a equipe ou desvio do foco da equipe. A gente teve já caso aqui. É bem delicado, né? E aí vocês devem estar pensando assim, a notícia é assistida por pessoas do Brasil inteiro, mas a gente está aqui instalado em São Paulo, então os paulistas principalmente devem estar pensando assim, mas aqui em São Paulo é fácil, né? Tem essas coisas mais acesso, mas prova de que o Brasil inteiro está despertando para isso, e nós aqui não temos para Manaus. Sim, estou indo para lá na madrugada de sexta. De hoje! De hoje. O programa vai ao ar hoje, sexta-feira. É verdade. E volto para Manaus, que aí eu vou ficar, retorno na outra semana e no mês de novembro eu vou e fico 10 dias. E também, aproveitando já o gancho, né, a gente em breve vai ter outras novidades, que depois precisa atualizar a Regina, que a gente vai ter alguns eventos aí de network de carreira e vai ter o Carreira Experience. Que é o que você vai fazendo com o nosso Eli. Isso. Em breve teremos novidades. Então quem quiser fazer aí um desenvolvimento de carreira com a nossa Kia Mexida, vai poder entrar em contato aí com ela através das redes sociais. Ela está nas principais redes sociais, mas ela é o cara no LinkedIn, né? A pessoa lá disputadíssima no LinkedIn. Vai poder também sabendo mais sobre essas informações. E, Elaine, por que você vai parar nisso, menina? O que te levou para ser tão jovem assim? O que te deu? Já atuava, já tinha carreira em psicologia? O que te deu? Como é que você foi trabalhar essas questões? Do inteligência emocional do líder? Que na verdade, então, como eu comecei na clínica, 90% dos meus clientes, né? Eu prefiro falar mais cliente do que paciente, eles vieram desenvolvidos já problemas psíquicos, com doença, ansiedade, depressão, por conta do trabalho, por questões de trabalho e questões de relacionamento, não em equipe, mas questões deles com a liderança, né? E assim, eu não vou sair do trabalho, eu ganho bem, eu não tenho outro para ir, porque minha situação vai piorar se eu sair, então eu preciso continuar naquele ambiente, eu preciso continuar me relacionando com o meu chefe, só que eu não sei como que eu vou levar de aqui em diante, porque o estresse estava, né, demais. Aí eu fiquei 1 ano praticamente trabalhando com essas pessoas. Não, são pessoas que não se conhecem, tá? E aí depois de 1 ano eu tive a ideia do quê? Se o trabalho, se eu não tô conseguindo ir, eles não vêm até mim, então eu vou até eles. Então eu criei um workshop, um grupo de desenvolvimento de inteligência emocional para desenvolver e trabalhar essa inteligência emocional com eles, para que eles consigam ter um melhor relacionamento, um relacionamento saudável com os colaboradores e não acontecer aquela rotatividade que eu falei, ou para que todos ficassem, né, com uma saúde mental boa, legal, assim, vamos dizer. Mas basta a empresa oferecer o treinamento? Como é que funciona? Todos os colaboradores já vêm se oferecendo ou não? Isso também vai ser muito do indivíduo. No caso do meu caso, é muito do indivíduo, né? Porque assim, ainda tem líderes que eles estão meio que fechados para isso, então eles não querem trabalhar essa parte. Mas tem líderes que já estão bem abertos porque está vendo o quanto o emocional está contando hoje, né?
o quanto esse mindset, porque eles mesmos às vezes não sabem por que estão funcionando daquela maneira, está contando hoje. Mas é uma experiência, porque eu já passei por isso em empresas. É um processo de construção. Por isso, mais uma vez, é muito do estágio de maturidade da organização. Isso. A organização que começa a olhar para ela, o treinamento. Uma empresa que está no início de um estágio, né, de desenvolvimento de pessoas, não é a melhor ferramenta. De repente, se é uma empresa que está caminhando para, sim, porque apoia com ferramentas, que isso já ajuda bastante. Isso já ajuda bastante o líder em situações ou com a equipe, ou com o par, ou com o cliente, a ter ferramentas para poder lidar com algum tipo de situação. E vai depender da cultura da empresa. Porque também não adianta, e já passei por isso também, do RH querer fazer um trabalho bacana, fazer desenvolvimento de pessoas, se o presidente, se o CFO da empresa não estiver na linha de frente disso. Porque quem vai fazer a mudança é o gestor, quando eu falo gestor, é o superintendente, é o diretor-geral de uma empresa, porque é top-down. Que é a história do estilo de liderança que eu falo do meu pai, né? Como é que eu posso cobrar de alguém algo que eu não faço? Então não adianta a gente munir a base, a média liderança com ferramentas, sendo que quem está em cima não pratica. Como é que eu posso ensinar alguém algo que eu não pratico? Isso, e aí por isso que muitos não Mas seguem. eu posso prometer resultado para alguém que eu não tenho. E olha que legal, se ela faz um trabalho desse, sensibiliza, e essa pessoa vê que quem precisaria ter não tem, vai embora da empresa também. A comunicação para vocês, esse processo também conta? Demais. Vocês têm muita dificuldade de comunicação? Demais. Dentro desse processo de grupo que eu falei, que a gente trabalha, envolve também as habilidades sociais, no caso, uma comunicação não violenta, que a gente chama, né? De uma comunicação assertiva, eu saber quando falar, que momento falar, saber dizer não, saber dizer até eu não sei, porque tem gente que tem uma dificuldade de falar até não sei, né? Sempre tem que saber tudo, então acaba mentindo, falando, eu falei que não sabia, eu falei que eu sabia, mas não sabia nada disso que eu tô falando. Então, tem também um trabalho de comunicação, porque a maneira como você fala conta muito hoje, né? Não só o que você fala. E o corpo fala também. Então, nossa, mas o tempo passou rapidinho, né? Quem quiser saber outras informações, como é que faz para entrar em contato com você, Eliane? entra no... Elaine. Entra no... Pode ser pelo WhatsApp mesmo, não me incomodo, porque eu até prefiro para ser mais rápido nas respostas. Mas tem minhas redes sociais, que no Instagram eu tô com Elaine Martins, é Elaine de Impacto. E no Facebook tem uma página que é de Impacto, que é a página da empresa. E qual o WhatsApp? 9, o WhatsApp é 953712502. Cedido pelo 11, que nós estamos aqui em São Paulo. Isso, 11. E você, Kemi? WhatsApp, DDD 11 981007322. Aí preciso avisar, fiz uma mudança aí no meu nome do Instagram, tá? Kemishida_oficial agora. Tá chique, Tá menina. chique. Tô oficial Obrigada agora. por ter vindo aqui, sucesso Muito obrigada. nos atendimentos, nos treinamentos, nas organizações. E eu quero pedir licença para agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso e também a toda a nossa equipe, pedir licença a Deus para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!